Estudos apontam que 62% dos brasileiros não conseguem reconhecer uma fake news. Mas, antes de tudo, você sabe o que são fake news? De acordo com o dicionário de Oxford, as fake news são um fenômeno onde os fatos têm menos influência em moldar a opinião do que apelos à emoção e a crenças. Me chamo Fábio Bielski e ao longo de 4 episódios estarei na sua companhia para falar como as fake news afetam o seu dia a dia. Começa agora a Hora da Verdade. Está começando a Hora da Verdade, uma série de reportagens sobre fake news. As fake news sempre fizeram parte da humanidade. Esse grande aumento de informações fictícias teve início em 2016 com as eleições presidenciais nos Estados Unidos. No mundo da política atual, a disseminação de notícias falsas é utilizada para difamar a imagem de algum concorrente político ou de determinado partido comum, principalmente com o surgimento das formas mais facilitadas de interação e exposição social. João Inácio, cientista político, falou com nós sobre as notícias falsas no mundo atual. João, conta pra gente, como a globalização e a tecnologia podem ser grandes facilitadores de fake news? Eu acho que esse aspecto realmente da globalização, ele deu uma amplitude, eu diria até tecnológica, né, para a produção de notícias falsas, né. Acompanhando estudos sobre as notícias falsas nas eleições americanas, né, que redundaram na eleição do Trump, jornalistas brasileiros chegaram até a Macedônia, porque jovens da Macedônia estiveram entre aqueles que mais produziram notícias falsas relacionadas às eleições americanas, né. Esses jornalistas brasileiros, até eles saíram do Brasil, foram nos Estados Unidos, depois foram lá para a Europa, Rússia, a própria Rússia, né, apontada como um país que eventualmente estava produzindo, e eles chegaram na Macedônia. Eu acho que esse é um bom exemplo de como hoje, nessas plataformas da internet, é possível que essas notícias sejam feitas não só por atores políticos nacionais, né? Até porque esse fenômeno, ele sempre existiu, né? Agora é que realmente mudou a situação no sentido de que, eventualmente, não só assim, os atores políticos e os partidos, assim, né, nas suas localidades, por exemplo, vai ter eleição em Caxias do Sul, daí os partidos aqui de Caxias do Sul fazem. Não. Nós podemos ter isso produzido numa escala global, né? Até porque também a globalização, de certa maneira, ela está amparada em fluxos de informações globais, né, sobre todos os assuntos, dos assuntos políticos, assuntos econômicos. Então isso facilita que alguém assim, do outro lado do mundo possa produzir uma fake news e não só tentar produzir uma notícia falsa, mas ganhar com essa notícia. A informação é uma das mais sutis ferramentas de poder utilizada pelo homem. A incansável busca por uma definição de verdade faz parte da humanidade desde os tempos de Aristóteles até os dias atuais. Em meio a uma pandemia de notícias falsas, as pessoas lutam para conseguir confortar a mente cansada de receber conteúdo de todos os lados. Nesse contexto, as fake news agem no subconsciente de quem está em busca de ler algo que conforte a mente e acalme os ânimos. Essas desinformações têm como objetivo a impunidade. Sendo assim, elas são amplamente utilizadas por quem deseja influenciar um grande número de pessoas que acabam tomando isso como uma verdade. João, o conceito de verdade pode ser diferente para cada um? As pessoas se deixarem levar assim, por notícias falsas diz muito a ver aquilo que a pessoa quer acreditar. E hoje em dia, nessa ideia da pós-verdade, né, como a Gisele falou, para que se consiga passar uma mentira como se ela fosse verdadeira, não precisa muita coisa. Existem algumas talvez regras, assim, ou recomendações, né, se alguém for fazer uma fake news. Né? Ou seja, sempre tem que criar aquela ideia do amigo e inimigo, né? A utilização de informações falsas para interesses próprios é prática reconhecida em muitos campos da sociedade globalizada, não muito diferente da política. Atualmente, a necessidade de fiscalização e punição aos chamados criminosos da verdade virou assunto do momento.
Professor João Inácio, como mensurar a responsabilidade de pessoas públicas na disseminação de notícias falsas? Se alguém se presta a fazer isso, ou está em busca de dinheiro, como era o caso daqueles jovens da Macedônia, que faziam fake news, eles não queriam influenciar na eleição americana, assim, pela questão ideológica, eles queriam ganhar dinheiro, e daí eles ganhavam dinheiro fazendo isso. Mas também, obviamente, além de grana, tem essas coisas de influenciar nas decisões dos outros. Se tu está influenciando com uma mentira, provavelmente tu quer, mesmo que a pessoa estando sendo enganada, que ela decida a teu favor, decida em favor de alguma causa, né? É por meio das novas tecnologias que as notícias falsas ganham espaço no cenário atual. A possibilidade ao alcance das mãos de criar conteúdos faz de todos agentes de informação ou de desinformação. A possibilidade de comunicar, talvez por não necessitar do princípio da imparcialidade, torna para os novos comunicadores terreno fértil para a criação de fake news. Fernando, como fica a responsabilidade dos novos comunicadores em meio a tanta notícia falsa? Hoje em dia dá para dizer que está um tanto quanto fácil, um mínimo de recurso, um mínimo de conhecimento, você fazer um site com uma aparência bem profissional. Então dá razoavelmente fácil, você tendo noções básicas de edição de vídeo, você fazer uma matéria falsa, mas bem feita, bem construída. Então, essas tecnologias mais acessíveis, isso que nós estamos fazendo agora, essa conversa pelo celular, não dá para negar, mas isso é um facilitador de produção de conteúdo. Nesse novo cenário, agentes políticos passam a protagonizar grandes notícias. E destas, muitas são produtos de fake news. Assim como no início da nova era, com reportagens falsas comprovadas de Trump e Hillary, até os exemplos nacionais na campanha presidencial de 2018. Mas, como fazer justiça no que se refere aos crimes virtuais? O delegado Emerson Wendt explica que, embora não exista legislação própria, as fake news conseguem ser enquadradas em outros tipos de delito. Na política, o enfraquecimento da noção de verdade é um perigo social. Em 2017, pesquisadores já alertavam para o acirramento da intolerância e o estímulo ao autoritarismo. Esse momento pode ser observado a partir das leituras de notícias em alguns portais, que alertavam para o grande número de compartilhamento dessas informações por meio de políticos. A ação realizada pelas próprias plataformas sociais causou indignação por parte dos apoiadores, que indagaram sobre uma possível censura ao presidente Jair Bolsonaro. Emerson, como ficam essas questões de censura em redes sociais? Realmente podemos chamar isso de censura? Pode ocorrer, naturalmente, né, infelizmente, mas na dúvida isso é colocado sob, de certa forma, sob discussão judicial, né, está retirado ou não disso, né. Então, nesses casos mais complexos, né, entre se dizer veraz alguma informação ou se dizer fake essa mesma informação, a justiça pode ser chamada a decidir, vai ficar no ar, não vai ficar no ar. Por isso a regra, inclusive do Marco Civil da internet, é de que as coisas só saiam do ar mediante uma ordem judicial, com uma exceção que é em relação à questão de cena íntima, né, previsto no próprio Marco Civil da internet. Se eu tiver uma foto íntima minha divulgada sem autorização, eu posso notificar onde está hospedada essa foto e a pessoa tem o dever de retirar sob pena de responsabilidade. Isso não quer dizer, como eu referi antes, que os sites não tenham políticas administrativas próprias em relação à questão da retirada de conteúdo. O primeiro episódio da Hora da Verdade está chegando ao fim. No próximo episódio, abordaremos sobre como identificar as fake news e seus principais impactos na economia. Você nos escuta na semana que vem, aqui na Free Speech, a Rádio Hits. Ouça quando quiser em www.freespeech.com.br.
Na locução, eu, Fábio Bielski. Como repórter, Gisele Pimmel. Na produção, Bárbara Morello e Karen Boldrin. Supervisor, professor Marcel Bocchese.